Caríssimo diácono João Victor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja nos coloca uma das realidades mais latentes da nossa fé, a realidade da eternidade, a realidade do céu. A eternidade não é uma utopia, o céu não é um lugar, mas uma pessoa, um ser, Deus nosso Senhor. Hoje nós vemos um grande entrave entre Jesus e o grupo dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não tinham uma doutrina definida a respeito da vida após a morte. Era algo muito obscuro. E os fariseus viviam meio que fissurados nesta questão. Viviam meio que fissurados em busca dessa resposta, numa inquietação quase que diária. E aqui, eles, querendo questionar Nosso Senhor a respeito do que ele achava, do que ele pensava, o que ele tinha a dizer, tendo em vista que era um mestre que estava vivendo o apogeu, com tantos seguidores. A gente poderia dizer que era, naquele momento, um popstar da palavra, porque atraía multidões, as pessoas iam escutar Nosso Senhor. E os saduceus querem que uma resposta e ao mesmo tempo criar um embaraço em Jesus. Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos, um morreu, outro morreu, outro morreu, outro morreu. A gente já vê que é um caso totalmente hipotético. No final, nessa bendita ressurreição, essa mulher vai ser esposa de quem? De quem ela será esposa? E a resposta de Jesus é precisa. É uma das respostas fechadas que Jesus dá. E não abre brecha de jeito nenhum para mais nenhum questionamento. Ora, nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Pensem numa resposta densa de Jesus, com tanto conteúdo, uma resposta que desenvolveu uma grande literatura teológica. Vamos começar. Primeiro, Jesus diz: o casamento é para este mundo. O casamento é finito. E a gente sabe que até hoje a igreja prega e anuncia do jeito que Jesus disse. O casamento chega ao término, chega ao fim com a morte de um dos dois. No céu não existe casamento.
Primeiro grande ensinamento de Nosso Senhor na liturgia hoje. Depois, os que forem julgados dignos, ou seja, vai existir um julgamento que vai olhar a vida pregressa, se a vida vivida aqui na terra foi uma vida digna de eternidade. Existe o julgamento. Quem é o juiz? Ele próprio. Depois, serão julgados dignos da ressurreição dos mortos. Aqui Jesus faz uma grande distinção. A ressurreição é para aqueles que vão para o céu. Os que vão para o inferno é um padecimento eterno. Porque quando a gente vai catequizar, a gente fala que todo mundo vai ressuscitar. Uns para o céu, outros para o inferno. E Jesus aqui é muito preciso. A ressurreição virá para aqueles que vão para o céu. Por quê? Porque quem vai para o inferno é um padecimento. Aquilo ali não é vida. Jesus deixa muito claro, aquilo ali no inferno não é vida. A ressurreição é a glória, a ressurreição é estar em Deus, a ressurreição é a paz que Cristo nos deu, vivendo em plenitude em Deus. Depois, e de participar da vida futura, quando Ele recriar novos céus e novas terras, a vida futura, a vida eterna, viver eternamente em Deus. Lá, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Ou seja, no céu não existe carência, no céu não vai ter necessidade nenhuma. O homem só vai ter necessidade no céu de Deus, e Deus preencherá o homem totalmente. E Deus completará o homem totalmente. Eles não se darão em casamento e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Olha, mais um grande ensinamento de nosso Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que passam pelas tribulações da terra, superam as dificuldades, são julgados dignos do céu e ressuscitam para a vida eterna. Esses são os filhos de Deus. Por quê? Porque viveram de acordo os ensinamentos do Filho e se transformaram filhos no Filho Jesus. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Aqui é uma resposta e um tapa na cara dos saduceus. Vocês querem interpretar tudo do modo de vocês, naquilo que apetece. Peguem a palavra de Deus e interpretem os indicativos, interpretem os sinais, as sinaleiras. E é isso que a igreja faz. Quando vai juntando as peças e vai nos dando de verdade uma doutrina totalmente coerente. E aqui é o erro que os protestantes caem. Quando querem encontrar na Sagrada Escritura tudo explicado do jeito que nós cremos. E se não estiver, eles não creem. Porque não querem ver nas entrelinhas. Mas têm a cabeça tão pequenininha que querem ver, que precisam ver
de uma forma muito objetiva. E nós sabemos que não é assim. E nós sabemos que não funciona assim. Por quê? Porque os autores da Sagrada Escritura, os homens que foram utilizados por Deus para codificarem a palavra de Deus, todos eles estavam inseridos no tempo, no espaço, e escrevem segundo a sua ótica limitada do momento, mesmo que inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. É como nós vemos muitas vezes as pessoas querendo encontrar nos evangelhos uma biografia de Jesus, como se os evangelistas estivessem ali relatando tudo o que foi acontecendo ao longo da vida. E não é assim. Então, Jesus aqui catequiza aqueles homens. Interpretem como devem interpretar. Moisés não só falou aquilo não. Moisés falou isso daqui também. Vejam, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Aqui isso é muito claro, quando a gente interpreta a escatologia da igreja com muita dignidade. O que é o céu? É viver na presença de Deus. O que é o inferno? É viver na ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. O céu é a presença de Deus. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Agora vocês entendem, dá para entender, a vida consagrada, a castidade celibatária, quando os consagrados não se dão em casamento. Por quê? Pelo amor ao reino de Deus. Por quê? Porque antecipam aqui, com antegozo, aquilo que nós vivenciaremos lá. E quem começou isso? Ele. E os apóstolos todos seguiram. E o Senhor, o bom Deus, assim faz com que os homens busquem de verdade compreenderem que a vida consagrada, a vida celibatária, é uma vivência na terra daquilo que a gente vai viver no céu. É por isso que pessoas que têm pouca fé não conseguem entender a vida consagrada, não conseguem entender a vida religiosa, porque só pensam e só enxergam a vida no plano horizontal. Muitas vezes, e sempre gosto de fazer isso, pergunto às pessoas: que pergunta você tem para fazer ao padre? E sempre, na grande maioria das vezes, a pergunta é aquela: por que padre não casa? É impressionante. Não conseguem entender que no céu ninguém se dá em casamento. Não conseguem entender que o religioso, que o consagrado, que o celibatário, ele vai trazer para cá a realidade do céu. Por quê, padre? Porque ele é, de verdade, sacramento de Deus, é sinal de Deus, é signo divino, é sinal divino. É alguém que deve trazer para a realidade finita a perspectiva infinita da realidade da fé. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é interessante quando a gente traz essa realidade para a realidade sacramental que nós vivemos.
Só 3 sacramentos perpassam a realidade deste mundo e nos levam para o céu. O batismo, a crisma e o sacramento da ordem. Todos os outros sacramentos, eles ficam na realidade deste mundo. A penitência fica aqui, que nós chamamos comumente de confissão. O matrimônio fica aqui. A unção dos enfermos fica aqui. E pasmem, a Eucaristia também fica aqui. Por quê? Porque no céu não vai ser preciso mais, porque nós iremos contemplar Deus face a face. A Eucaristia aqui, que é presença real de Deus nas espécies eucarísticas, lá vai ser desvelada. Eu não vou dizer o próprio Deus, porque seria dubialidade, né? Mas lá, essa realidade que nós celebramos aqui, sobre o véu do sacramento, vai ser desvelada. Nós veremos Deus tal como Ele é, e não no véu do sacramento. Então, 3 sacramentos perpassam para a eternidade: o batismo, a crisma e a ordem. Os outros 4 sacramentos ficam na realidade deste mundo, a nos santificar, a nos preencher, a nos alimentar, para que a gente possa o céu alcançar. Então, sempre que questionarem a vocês a respeito do matrimônio, sejam claros. O matrimônio é uma realidade deste mundo. No céu não se dá em casamento. Porque o sacerdote e o consagrado não casa? Porque ele é um sinal de Deus aqui na terra. Ele faz a gente contemplar aqui aquilo que a gente vai viver lá. Vamos ficar de pé e vamos